Boa noite, companheiros. Há mais de anos atrás, assim que eu iniciei aqui a fazer postagens no YouTube, eu observei que havia muitos religiosos, não só aqui no YouTube, na internet, como também em todo lugar, na mídia, nos televisores, todo canal, tudo sempre falando Jesus, Jesus, Jesus. Então eu fiz um comentário dizendo aquilo que eu pensava, daquilo que eu entendi do que seria a volta de Jesus. Então eu imaginava assim: poxa, a humanidade toda pede, clama, implora assim o retorno, o dia da volta de Jesus. Eles falam do dia glorioso, o dia que eles serão recolhidos para ir para o céu, para todos eles têm essa crença, esse pensamento, esse desejo. Mas assim, pelo modo como eu penso que seria assim o retorno, eu descrevi que a volta de Jesus não seria exatamente aquilo que eles esperam. Porque segundo o que está escrito, segundo a promessa, esse Jesus teria que ser um judeu da linhagem de Davi, descendente da linhagem de Davi, e que ele seria o governo, ele seria o dominante de toda a terra, que toda a terra teria que se curvar a ele como dominante. É claro, para isso que isso acontecesse, haveria então uma grande matança, porque até um homem convencer o mundo inteiro a curvar-se a ele vai ter que matar muita gente. Principalmente porque os líderes mesmo, eles não entram na luta, eles não brigam, eles não disputam fisicamente esses territórios. Eles colocam pessoas, eles colocam humanos para disputar as suas diferenças. Então eu fiz um comentário sobre a vinda de Jesus, segundo o que eu imaginei, o modo como eu imaginei que seria o dia da presença do Messias, do Salvador, aqui entre nós. E também tem um monte de outros fatos que eu relatei, que está acontecendo, que, como eu disse, quando o Messias vir, todos esses que esperam, que clamam por ele, eles não vão reconhecê-lo. Eles vão achar que ele é um inimigo e vão se voltar contra ele. Principalmente os elementos ou entidades que vai apresentar, que vai suceder o dia para dar assim, a mensagem de que o dia chegou. Então esses dois elementos, eles vão ser maltratados, hostilizados, e toda a terra vai se alegrar com sua morte. Então, se é assim, se está escrito que toda a terra adoraria a besta. Bom, se está escrito que toda a terra adoraria a besta, e o que está escrito é inegável, é infalível, então toda a terra vai estar adorando aquilo que não devia. Ou será que Deus mente? Bom, então eu fiz esse vídeo, falei ali, comentei, ó. E o que está acontecendo agora, que até parece que seria uma palavra de apoio a uma proclamação de uma ideologia, de uma religião, de um grupo que diz que realmente é assim que é, e que esse é o Cristo judeu, que é isso dali, e que eles estão apresentando uma linha de pensamento. Mas essa linha de pensamento eu não posso discordar, porque inclusive é que eu estou dizendo, eu já tinha, mesmo antes deles estarem pleiteando essas coisas, eu já tinha feito um vídeo expressando que era assim que eu pensava que seria o cumprimento da profecia do Messias, exatamente como eles estão apresentando. Agora, se eles estão certos, se não estão, e calcular consequências da pretensão deles, eu não consigo. Ninguém imagina.
Mas eu não sei, eu vou ficar sempre pensando. Eu queria falar também sobre assim, a fragilidade, como nós podemos ser influenciáveis. Veja bem, assim, no meu pensamento, durante um certo momento, eu recebi um vídeo com a entrevista do Paulo Coelho. E o Paulo Coelho, vira todinho, em certos momentos, é claro, eu me identifiquei muito com as coisas que ele falava sobre os pensamentos. E até eu fiquei meio impressionado e procurando saber, então, o que será que é com isso que eu me identifico? Porque eu fui passando o tempo e eu fui apreciando mais coisas, absorvendo outros pensamentos, mais pensamentos, e absorvi ainda coisas mais profundas do que aquilo que eu já sabia. E agora, por último, agora, assim, foi esses dias, agora eu vi uma entrevista do Olavo de Carvalho falando ali sobre a questão do filósofo, da filosofia, do pensamento. Eu ouvi ele falando e eu lembro algum sentimento, algumas coisas assim, sabe, física que ele estava falando sobre ali, e eu me identifiquei muito com muitas condições daquilo que ele falou. E eu também ouvi também um certo baba aí que disse que é um iluminado indiano, lá que tem um mestre indiano. E eu ouvi também relatando ali certas circunstâncias e momentos relacionadas à captação da energia que uma pessoa pode receber assim de momento. E eu fiz uma comparação e eu achei bastante útil essa informação, porque comigo já aconteceu. Eu gostaria até de saber se é normal, se é comum a gente ter essa. Eu pensava comigo, sempre pensei que aquele momento de emoção, aquele baque, aquela coisa física, era causada por causa da minha mente que estava influenciada assim de não concentração, mas de um aprofundamento de conhecimento acima de tudo é difícil de explicar, mas é que a gente se aprofunda e cada vez que a gente vai indo mais profundamente, a gente vai abrindo o leque daquilo que a gente absorveu. Então a gente vai compreendendo aquelas coisas ali. Então, só que a gente vai não aprofundando não, a gente vai subindo e vendo toda a profundidade. Quanto mais a gente sobe, mais a gente vê a profundidade de todas as coisas. E até um certo momento, mas tem um certo momento que dá uma agonia, dá um negócio assim, um mal-estar, e que a gente não aguenta, então tem que voltar para o lado para onde a gente está. Bom, eu fazia assim, eu voltava, né? Eu voltava por causa do medo, que o coração parecia que ia estourar. Então eu tive aquele sentimento. E teve também um outro momento que aí fui lendo a Bíblia. Aí eu nem gostaria de comentar isso, mas foi com a Bíblia. Eu li ela várias vezes, muitas vezes, mas foi um certo momento na hora ali que me deu uma coisa assim e saiu palavras da minha boca, que a coisa. Aí, será que isso é tal de Espírito Santo? Mas eu pensei, não, isso aí deve ser a minha mente sugestionada por aquilo que eu aprendi, né? E a minha emoção das coisas da Bíblia fez com que eu reagisse fisicamente. Agora teve uma coisa também que foi o pesadelo que eu sempre tive. O último ele foi uma luz que ele fez. Então, por isso que o cara está falando sobre o nosso luz, né? Eu sempre tive pesadelo. Mas aí, quando eu fiz, quando eu resolvi parar, quando eu enfrentei, até foi assim, os dois últimos. Eu tive ele, eu decidi não ter mais. Mas depois de um bom tempo, sem que eu quisesse, eu tive. Estranhei, mas eu espantei, é fácil de espantar, né? de acabar rapidinho. Mas no outro dia, assim, eu fiquei pensando, o dia inteiro pensando, sabe uma coisa? Eu vou enfrentar ele, e vou ver o que é que ele quer, conversar, vou perguntar. Mas eu vou enfrentar na hora que ele chegar. Fiquei disposto. Aí eu já deitei disposto, esperando. Aí de repente, quando ele chegou, deitei, enfrentei assim, desci da cama, fui. E estava para fora, o pavor estava em todo lugar. Eu fui procurando a lua cheia lá fora, a porta estava aberta,
Quando eu cheguei na porta, fez uma luz. Aí depois eu não lembro mais nada do que aconteceu. Daí nunca mais eu tive. Mas tem uma certa relação com essas coisas que eu tenho ouvido ultimamente e algumas pessoas falaram dessas experiências. Bom, companheiros, é isso que eu queria dizer, que a respeito, mas é para que todos saibam que existe uma religião aí, existe um grupo de judeus dizendo que o cumprimento da profecia é realmente ali em Israel, e que toda Israel vai ter que se curvar a um elemento da geração, da descendência de Abraão. E que para isso aconteça, imaginemos a mortandade que virá. Gente, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.